Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiana Clack, sou estudante do curso de licenciatura em Ciências da Natureza pela FURG. Estou aqui para conversar um pouco sobre algumas atitudes que podemos criar para melhorar a sociedade e criar um mundo melhor, mais sustentável, mais digno e ético para todos. Ao iniciar as leituras na interdisciplina de filosofia e sociologia, somos instigados a pensar de outra maneira. Como envolver essa sociedade num coletivo para fazer transformações positivas nessa sociedade, né? Então, lendo o texto da Marilena Chauí, que é um texto filosofia, né? Que ela nos inspira a pensar, ela nos inspira a estudar filosofia. E ela nos ensina atitude filosófica, cujos principais conceitos são o questionar e o refletir. Ao questionar sobre um determinado assunto, como o novo mundo, por exemplo, nós estaríamos nos distanciando da vida comum e colocando em questão o que são as crenças e os sentimentos que alimentam a nossa existência. E ao refletir, é como se esse pensamento que a gente está tendo, né, sobre essas transformações, essas mudanças, ele retorne para nós nos interrogando. Então, sendo assim, ao questionar sobre essas transformações, essas mudanças que a gente quer fazer nesse novo mundo, quais as expectativas de vida? Que melhorias? O que de melhor que a gente pode fazer em todos os sentidos, né? E a gente começa a se questionar e pensar nas crenças, nos sentimentos, no que a gente vivenciou e iniciamos um momento de reflexão da nossa existência e das transformações que serão possíveis através do coletivo e das ideias que juntos surgirão, né? Ao juntar os estudos sobre a filosofia de Marilena Chauí e a live do professor Décio Auler, fomos desafiados a pensar sobre alguns temas que são bem atuais e que fazem parte do nosso cotidiano, como, por exemplo, as relações sociais solidárias, sustentabilidade, a produção caseira do alimento, as hortas, o coletivo, a união, o consumismo, a renda universal básica, a distribuição de renda, lógica capitalista, os desafios CTSA, CTS, Placts, criação de produtos sustentáveis, entre outros assuntos, né? Foram bem pertinentes nessa live. Mas a partir desse momento agora, eu vou falar somente sobre alguns deles. Então vamos começar. É preciso que a gente se questione sobre os hábitos que tínhamos antes, né, antes da pandemia, e o que a gente vai precisar mudar para realizar uma transformação de uma vida pós-pandemia. Que melhorias que serão necessárias para a gente melhorar a vida de todos? A gente precisará se unir e formar um coletivo para pensar essas mudanças e fazer as criações juntos, né? Somente a união permitirá que a gente seja resistente, forte, empata, amigo, né, positivo. Então, é necessário que a gente se una para a gente lutar e unir forças contra um governo que só pensa em si, né? O governo deveria de cuidar do seu povo e não é o contrário. A gente trabalha, paga impostos e é para a gente sustentar não tem nem, não, me fugiu a palavra aqui, para a gente sustentar todo o governo lá em cima, né? Então a gente precisa exigir mudanças, a gente precisa garantir os direitos constitucionais, a saúde, a educação, né? Uma melhoria de vida para todos. A gente vai precisar pensar formas de criar empregos, porque agora com essa crise, né, é uma crise global e aconteceram muitos desempregos. Então falam em 30 milhões de desempregados. Então a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar em como produzir alguma coisa. A gente precisa reforçar o comércio local, comprar coisas produzidas aqui dentro do Brasil, né? Divulgar os serviços dos nossos amigos, nossos conhecidos, comprar deles, né? Fazer propaganda do trabalho deles.
para que a gente possa girar a economia aqui dentro. Será preciso a gente pensar formas de viver a vida, viver um mundo menos consumista, pensar em maneiras de dividir melhor a renda, garantir a qualidade de vida para todos. A gente precisa pensar em reaproveitar os recursos, né? Reaproveitamento, cuidar do meio ambiente, dos recursos naturais, customizar roupas e objetos, prolongar a vida dos materiais. Precisamos pensar um mundo com mais reaproveitamento, menos lixo, menos desperdício, aprender a racionar água, luz, né? Ensinar o nosso aluno da importância da gente usar com mais eficiência, né? Evitar o desperdício em geral. Precisamos apoiar as pessoas, tornar o mundo empata, fazer o bem a todos, divulgar a importância de cuidar do próximo, tornar o mundo solidário, ser mais amigo, se preocupar com o outro. Se ele tem alimento, se ele tem água, abrigo, se tem roupas quentes no inverno, medicamentos se estiver doente. Nós precisamos ser mais humanos. Como professores de ciências, precisamos conhecer e estudar as demandas da comunidade local, para ensinar os nossos alunos assuntos que sejam pertinentes à realidade deles, que vai fazer diferença na vida deles. Né? A gente precisa pensar, questionar, refletir sobre a sustentabilidade, o que melhorar naquela comunidade que a gente está inserido. Pensar se no currículo escolar ele abarca a economia solidária, porque a gente precisa trabalhar isso com o nosso aluno, a gente precisa ensinar ele, né, a tornar a vida dele mais sustentável, mais criativa, mais econômica, né? Podemos sugerir também a criação de composteiras para reaproveitamento dos resíduos orgânicos das casas e transformar em adubos para as hortas. Essas composteiras podem ser individuais, podem ser coletivas, muitas cidades estão construindo composteiras coletivas. Essa é uma boa ideia, né? Para pensar nessa época. Instigar as pessoas a produzir hortas para seu sustento, produzir o alimento delas e a partir dessa ideologia também, quem sabe elas criar uma renda extra a partir do plantio de hortaliças, de temperos e chás orgânicos. Sobre a live do Dr. Décio Auler, também assim, ele nos fala sobre ajudar a sociedade, se unir a projetos de agroecologia, de sustentabilidade, tantos projetos que já existem e que estão dando resultado, estão em andamento e a gente pode se engajar nesses projetos, ao invés de tentar criar um neste momento, né? A gente se engajar no que já existe. Pensando um pouco no texto de Maturana, naquela questão de sairmos da ilha, né? A gente pode relacionar o mundo pós-pandemia, porque é um mundo que precisa ter pessoas mais preocupadas com o próximo. Nós precisamos pensar nos repolhos que fala no texto de Maturana, e esses repolhos são o que? O nosso conhecimento que a gente adquiriu, a nossa família, nossas amizades, nossas vivências, nossos sentimentos. E o que a gente vai levar para esse mundo novo? A gente pode levar o conhecimento que a gente adquiriu até agora, a gente pode pensar que a gente pode levar tudo o que é necessário. A gente vai ter que fazer escolhas, vamos ter que fazer mudanças, né? A gente vai ter que mudar atitudes, a gente vai ter que ser diferente. A gente vai ter que ter uma outra atitude agora. Mas a gente vai ter que tentar ser pessoas melhores e tentar fazer com que o coletivo seja mais solidário e mais empata, né? Vai ser necessário que a gente leve para o novo mundo, né? As nossas vivências, todo o conhecimento que a gente obteve, levar as transformações e os aperfeiçoamentos que a gente está fazendo agora. Porque a gente está descobrindo tanta coisa e isso tudo a gente vai ter que levar para o mundo. Por último, eu penso que a escola e a comunidade devem ser responsáveis por engajar os alunos no movimento de pesquisa, criar maneira de motivar o aluno, demonstrar a importância deste movimento, né, de estudo, ensinar o aluno a pensar de uma maneira mais crítica, a ter tomada de decisão e a criar hipóteses sobre as indagações. Os alunos devem conhecer a pesquisa, para que eles possam, quem sabe,
solucionar problemas já existentes e criar produtos que venham melhorar a vida das pessoas. Para concluir essa conversa, desejo que possamos esperança, perseverança e fé para dias melhores para todos nós. Até a próxima!